Poucos sabem, mas a Justiça do Trabalho não é só para os trabalhadores. Os patrões também encontram portas abertas para entrar com ações e processar ex-empregados. Quem explica é a repórter Letícia Justus. Em 2007, a Justiça do Trabalho recebeu quase 3 milhões de processos. A maioria deles trata de reclamações de funcionários contra empregadores. Mas no meio de tantas ações, também há aquelas exatamente ao contrário. Patrões que recorrem à justiça contra os trabalhadores. Embora sejam ações com um número bem menor, mas a verdade é que existem sim. Felipe é gerente comercial de uma empresa de segurança. Ele já precisou entrar na justiça contra mais de 10 funcionários que, depois de serem demitidos por justa causa, se recusaram a receber a rescisão. O funcionário às vezes não aceita a demissão por justa causa e ele evita receber o pagamento. Então isso pode gerar para a empresa multa, juros de mora. Então a ação de consignação em pagamento, a empresa se resguarda de todos esses coisas que podem acontecer, né? A justa causa aparece na maioria dos processos movidos na justiça por empregadores contra trabalhadores. Além do pagamento da rescisão, muitas vezes os patrões precisam da ajuda de um juiz para comprovar que tiveram motivos para demitir o funcionário. Também há casos em que o empregador pode pedir a abertura de um inquérito judicial. O caso mais comum é do líder sindical. O empregador entra com o que se chama inquérito judicial para que a justiça o autorize a rescindir o contrato daquele empregado que tem uma estabilidade. Para falar sobre os direitos da empresa na Justiça Trabalhista, nós convidamos o ministro Vantuil Abdala, do Tribunal Superior do Trabalho. Boa tarde, ministro. Boa tarde, prazer. Em que casos que o empregador, a empresa, pode recorrer à justiça contra o empregado, além desse que a gente acabou de ver na reportagem? Na realidade, os casos são raros, mas ocorrem. Por exemplo, o que foi referido quando o empregador quer fazer o acerto de contas com o empregado que é despedido e o empregado não quer receber porque acha que não está certo. Então, o empregador, para evitar as consequências da mora, como por exemplo a multa, ele entra com uma ação denominada ação de consignação em pagamento, para que a justiça decida se aquele pagamento está certo ou não. Mas afora esta, há inúmeras outras hipóteses que podem ocorrer, até a indenização por dano moral. A indenização por dano moral não é só do empregado contra o empregador. Por exemplo, já tivemos a hipótese em que o empregado, depois que deixou o serviço da empresa, passou a denegrir a imagem da empresa. Então, foi possível uma ação de indenização por essas consequências. Ou a hipótese em que o empregado é contratado com a condição de rescindido o contrato, ele permanecer um tempo sem prestar serviço para um concorrente. E ele sai da empresa e vai prestar serviço ao concorrente. E, às vezes, até usando de segredo da empresa o que estava proibido no contrato. Então, há várias hipóteses em que o empregador pode se valer da Justiça do Trabalho para ter seu direito reconhecido frente ao empregado. A gente falou sobre demissão, recebimento de pagamento e é sobre demissão por justa causa, que é o tema da nossa primeira pergunta de hoje. É uma pergunta que a nossa equipe gravou nas ruas. Vamos ouvir. Meu nome é Luciana Maria dos Santos, sou professora universitária. Eu gostaria de saber se no caso de um empregador que tem o seu funcionário forjando uma situação de rescisão, ele poderá entrar na justiça contra esse trabalhador? Não, nessa hipótese não, porque como o empregador detém o poder disciplinar, ele não tem a necessidade de, se ele acha que o empregado está praticando atos irregulares para provocar a despedida, o que o empregador deve fazer? Ir aplicando penas gradativamente. Aplica uma advertência, aplica uma segunda advertência, aplicam a suspensão, aplicam a outra suspensão. Se o empregado persistir na prática desses atos irregulares, desse comportamento indevido, o empregador pode despedi-lo por justa causa. No caso, por exemplo, às vezes a gente tem funcionários que têm 2 empregos, aí aquela coisa assim, né? Entra com atestado médico no emprego e está trabalhando no outro.
Se a empresa descobre, pode tomar alguma providência? Pode, sem dúvida. E isto é um comportamento indevido do empregado. Evidentemente, se ele estava trabalhando em uma, ele tinha condições de trabalhar em outra. E verificado isto, pode adverti-lo, né? Adverte uma vez, adverte duas vezes. E isso estou dizendo tudo para o empregador ter a segurança da configuração da justa causa. Quer dizer, o empregador sempre deve tomar medidas que são pedagógicas, não é? Então ele adverte uma vez, adverte outra vez, depois aplica uma suspensão e aí depois está autorizado a despedir por justa causa. Ok, a gente tem mais uma pergunta de uma trabalhadora que quer saber mais sobre os direitos do empregador. Vamos ouvir. Meu nome é Maria das Graças, sou contadora e eu gostaria de saber se o empresário pode entrar na justiça contra o funcionário alegando danos morais e materiais. Sim, já fizemos a referência a isso. Já tivemos casos no Tribunal Superior em que o empregador entrou em juízo para pleitear do empregado a indenização por danos morais. Naturalmente, isso se refere a altos empregados, empregados de alto nível que praticou algum ato contra a própria pessoa do empresário ou que denegriu a imagem da empresa e aí a indenização, danos materiais. Ela perguntou dano moral e dano material. Em que caso isso pode acontecer? Por exemplo, o empregado quebra um equipamento caro da empresa, ele pode ser cobrado? O que pode acontecer? Não, isto é outra hipótese. No caso de dano, a lei prevê o dano material, ou seja, danificar, causar um prejuízo à empresa por danificar um bem material. Isto já há uma previsão na lei que só pode haver o desconto nos salários se o dano foi causado por ato voluntário do empregado, que a gente chama o ato doloso, ou então por culpa. No caso de culpa, tem que ter a previsão no contrato. Mas, ainda assim, o que pode é haver apenas o desconto no salário. Não é o empregador ir a juízo para receber o valor, por exemplo, do equipamento que foi danificado. Agora, naturalmente, se houve dolo, aí sim é possível até entrar com uma ação para se ressarcir pelos danos materiais causados dolosamente. Tá, vamos agora mais uma pergunta de um telespectador. Meu nome é Ivan Silva, sou assistente administrativo do Conselho de Nutrição e gostaria de saber se eu contratar um advogado, eu poderia, né, no caso de prestação de serviço desse advogado para mim, se eu poderia entrar contra ele na Justiça do Trabalho. Olha, isto é uma matéria que está um pouco indefinida ainda, porque a reforma do Poder Judiciário ampliou a competência da Justiça do Trabalho, não só para ações de empregado contra empregador, mas as ações decorrentes da prestação de serviço em geral. Mas o Superior Tribunal de Justiça, que é a Corte Superior que interpreta a legislação ordinária, tem entendido que nessas questões de mandato, ou seja, os direitos relativos aos honorários do advogado é da competência, não é da competência da Justiça do Trabalho, porque não seria bem um contrato de trabalho, mas sim um contrato de mandato, né, de representação. Então, reciprocamente, eu diria que se eu fosse entrar em juízo numa circunstância dessa, eu já não entraria na Justiça do Trabalho para não correr o risco de ficar alongando a ação, discutindo a competência. Ministro, uma outra coisa, você falou a questão do pagamento do empregado que sai da empresa, discute o valor a receber e aí a empresa entra para garantir o pagamento. No caso de abandono de emprego do funcionário, a empresa ela pode entrar na justiça para se resguardar, para depois ela não vir a ser cobrada mais na frente? Pode também. É uma hipótese que, aliás, não é rara. O trabalhador desaparece da empresa. Depois de 30 dias, se configura a falta grave de abandono de emprego, se não há nenhuma justificativa para aquela ausência. E o empregador quer se garantir, não só para poder contratar outro empregado, como para definir os valores que tem a pagar. Então, ele pode entrar em juízo com uma ação
declaratória de abandono de emprego e cumulando com a consignatória para que ele possa depositar em juízo à disposição daquele empregado os direitos que ele entende devido. Então, esta é uma hipótese também que o empregador pode ajuizar a ação contra o empregado. Ministro Vantuil Abdala, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Uma boa tarde. Com prazer, boa tarde a todos. E chegou a hora do nosso serviço, a dica para quem quer se tornar juiz. Foi publicado o edital do concurso público para juiz do trabalho substituto da Primeira Região. As inscrições vão até o dia 21 de novembro. São 41 vagas. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100 e o vencimento inicial para o cargo é de quase R$ 20 mil. O edital completo está no site www.trt1.jus.br. As inscrições podem ser feitas pelo site www.institutocidades.org.br.